pessoal! Então, conversando hoje um pouquinho sobre a prática leitora, sobre como estimular essa prática leitora, né, nos nossos pequenos. Então, a gente sempre escuta por aí que uma pessoa, para escrever bem, ela precisa ler, né? E como é que essa pessoa vai ler se ela tem dificuldade para isso? Se isso ainda é pesaroso, se isso ainda é difícil, se eu leio devagar. Ora, se eu só consigo ler melhor na medida em que eu estou lendo, e se ler para mim é chato, eu não vou conseguir e eu vou sumir, eu vou querer fugir dessas atividades. Não é assim que funciona na casa da gente? Então, a ideia desse vídeo é poder te ajudar um pouco com algumas sugestões para isso. Em primeiro lugar, a gente tem que começar pela zona de conforto dessa criança. Então, se ler um texto inteiro está muito difícil, a gente tem que começar por uma leitura compartilhada. O ideal primeiro é você utilizar jogos que tenham palavras pequenas, palavras que a gente chama de regulares, que são palavras de mais simples leitura, tá? Então palavras do tipo bola, macaco, mola, bala. E aí existe uma coleção de livros que auxiliam muito nessa fase. Eu gosto muito da Ana Maria Machado, ela tem uma coleção muito bacaninha, Mico Maneco. Mico Maneco é uma coleção que eu acho que é desde a minha infância, não é? E assim, é um livro muito gostoso, que ele tem essa repetição de sons, tá? São palavras mais simples para a criança, mas nem por isso deixa de te contar uma história. Então fica na zona de conforto deles, tá? Então, em geral, para a criança é mais fácil. Lembra, a gente tem que buscar alguma coisa que dê esse start, esse início de processo e esse prazer da prática leitora, porque só assim a criança vai querer continuar a ler, tá? Então, Mico Maneco é uma sugestão bastante interessante para vocês. Além deles, eu gosto muito de Eliardo França e Marli França. Eles também escrevem muitos livros para criança. Também, são livros muito antigos, tá? Mas que ainda são editados, ainda são vendidos, você encontra com facilidade, né? E você vai perceber que da mesma forma que a coleção Mico Maneco, a coleção desses dois autores, e aí são vários títulos, tá? Mas enfim, busca por eles na internet que você acha fácil. Mas são livros que eles vão trabalhar som a som, então tem historinha que só pega o M. Então tudo aparece o M em palavras simples. Tem historinha que vai pegar o G, o som do G, então aparecem muitas palavras nesse sentido. E aí você pode ir elaborando e buscando mais complexos de acordo com a velocidade de leitura da criança e a facilidade que ela vai conquistando, tá? Outra coisa muito importante é a gente dar função para a leitura e para a escrita. Só com função é que a criança vai entender que aquilo é importante para ela e deixa de ser uma tarefa de casa, uma obrigação, um aborrecimento, uma coisa que, detesto fazer aquilo, né? Então, anotar recado, a receita, ajudar a ler a receita do bolo que vai fazer com a mãe, né? Lista de compra, agora é época de material escolar, coloca para fazer a lista do que ele está precisando, abre lá aquele estojo velho, o que está faltando? Borracha, lápis, caneta, apontador, e daí ele vai tentando escrever e deixa escrever sozinho, deixa de ter essa iniciativa, né? Você dá então o empurrãozinho e ele tenta reproduzir aquilo, tá? O importante nesse momento, principalmente em período de férias, né, é a gente transformar o que era uma obrigação por conta do dever de casa numa prática que seja mais habitual, né? Então mais perto do cotidiano da criança, tá? E que tenha função. Lembra sempre dessa palavra, porque com função, para eles fica muito mais fácil internalizar a importância daquilo. Não é a professora falando, não é a mãe que está no pé para cobrar o dever que não foi feito, mas é algo que ele quis fazer porque foi importante para ele. Então grave isso, porque assim você vai conseguir conquistar o interesse do seu filho pela prática leitora e pela escrita, tá bom? Então fica aí umas dicas para vocês e até o próximo vídeo.